Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson do blog Ligado em Viagem. E eu sou a Lívia do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que é mais respondão que aquele seu primo adolescente, mas é por uma boa causa. Este é o podcast que a cada 15 dias nós discutimos temas importantes relacionados ao mundo dos blogs, incluindo aspectos técnicos, redes sociais, tendências de mercado, relacionamento com o público e muito mais. E para quem ainda não segue a gente, vamos lembrar que nós estamos em todos os agregadores de podcasts, do Android, iOS e também no Deezer, Spotify e até no YouTube. Assine nosso feed para não perder nada e compartilhe com aquele seu amiguinho. E por falar em amiguinhos, nós hoje temos um episódio especial com conteúdo 100% sugerido pela galera que tem nos ouvido. E eu queria aproveitar então para agradecer o apoio do pessoal nesse nosso início de projeto, porque eu vou confessar, né? A gente sempre acreditou na utilidade do podcast e tem feito com muito carinho mesmo, né? Mas eu não esperava uma recepção positiva tão rápida. Não sei você, Edson, o que você acha? Neste caso, acho que eu fui um pouquinho mais otimista. Eu sempre achei nossa comunidade de blogueiros com muita gente bacana e sabia que o projeto seria bem recebido. A galera realmente curtiu, compartilhou e comentou bastante. E isso só faz a gente ficar mais motivado ainda para produzir mais. Isso mesmo. Eu anotei até o nome de quem mandou mensagem, né? Queria mandar um abraço para esse pessoal, posso? Claro. Então, não vai dar para falar o nome de todos os blogs, né? Senão vai ser um episódio só disso. Mas eu queria mandar um beijo para todos que tiraram um tempinho para enviar uma mensagem privada ou comentário sobre o podcast. Então, deixa aí meu beijo para a Tati, a Ana, o Rafa, a Grazi, a Camilian, a Fernanda, a Aline, o Marton, a Márcia, a Fran, a Mônica, a Cris, a Gabi, a Fábia, a Laís, a Bruna, a Cássia, o Péricles, a Mariana, a Paula, a Rebeca, a Camila, a Dani, a Marcela, a Alice, a Natália, a Pátia, a Mirella, a Luciana, a Larissa, a Suzana, a Olivia, a Débia, a Liliane, a Kari, a Vanessa, minha mãe, meu pai e para você, Xuxa. Ufa! Eu juro que essa não era a lista de aprovados na FUVEST, tá, gente? Não foi aleatório, são pessoas que mandaram mesmo mensagem pra gente. E eu espero ter conseguido incluir todo mundo, mas se alguém queria ser citado e não foi, né, envia mais mensagens que a gente manda beijo no próximo, tá bom? Aproveitando, eu quero fazer um pedido. Vocês nos ajudariam muito se avaliassem nosso podcast com 5 estrelinhas e um comentário bacana na Apple Podcasts, o novo iTunes, ou no agregador de podcast que você usa. Isso vai ajudar bastante para que A Vida Secreta dos Blogs alcance mais pessoas. E quanto mais ouvintes, mais conteúdo conseguiremos trazer para vocês. Outra novidade, além de nos seguir no seu agregador de podcast preferido, você que está nos ouvindo também pode nos acompanhar no Instagram, no Pinterest, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Nós somos blogueiros, né? E aqui nós também fazemos o que falamos. E enquanto a Lívia ainda recupera o fôlego de falar tantos nomes de alguns dos nossos queridos ouvintes, eu já vou entrar no nosso tema de hoje. Este já é o nosso 5º episódio, e é claro que não recebemos apenas mensagens de parabéns. Muitos de vocês nos enviaram perguntas, e ao invés de responder um a um, nós pensamos, por que não fazer um episódio inteiro de perguntas e respostas? Além do mais, lembra da sua professora na escolinha, dizendo que uma dúvida individual pode ser a dúvida de toda a classe? É isso mesmo. Eu até queria reforçar isso, Edson, quanto que é importante esse feedback de quem está ouvindo, né? Porque a gente sabe que não é possível abordar em 30 ou 40 minutos todos os ângulos de assuntos complexos como esse que a gente vem tratando até aqui, né? Então, quando chegam as perguntas, a gente pode tratar especificamente delas, né, que podem ser, ou provavelmente são, como você disse, dúvidas de muitos que estão nos ouvindo. Exatamente. E aí, mas a gente já pode começar, Lívia? O fôlego tá recuperado? Sim, eu morri, mas passo bem. Podemos ir. Então vamos para a nossa primeira mensagem, que foi da Sinara do blog Cantinho Dená. Ela disse o seguinte: Oi, Lívia e Edson. Adorei a ideia desse novo projeto e estou acompanhando. Minha dúvida é, quando eu for pesquisar uma palavra-chave, devo considerar a que tem menor ou maior número de concorrência? A resposta correta para essa pergunta, Sinara, depende da ferramenta de pesquisa de palavra-chave que você está usando.
E justamente por isso que gera confusão, né? Já que a forma de calcular e entender essa métrica muda de uma ferramenta para outra. Acho importante que a gente esclarecer o conceito de concorrência, ou dificuldade, como algumas ferramentas chamam, né? Então, esse número, originalmente, está relacionado à quantidade de sites que aparecem nos resultados para determinada palavra-chave. Ou seja, quantos concorreriam com o seu blog naquele caso. E aí, diante disso, quando nós olhamos ferramentas como o SEMrush, por exemplo, que mostram um número absoluto de sites que aparecem na SERP, a gente deve escolher aquela que tem menos concorrência. Acontece que algumas ferramentas entenderam que só sabermos quantos resultados aparecem na SERP não era um número suficientemente útil, porque no fim das contas, a exibição de muitos sites nos resultados não garante que todos eles, ou mesmo qualquer um deles, tenha feito um bom SEO, pensando especificamente, pensado para aquela palavra-chave. Então, muitas ferramentas preferem usar uma escala ou um algoritmo próprio, para indicar de maneira supostamente mais eficaz, a real dificuldade que um site teria ao tentar ranquear para uma determinada palavra-chave. Isso não significa necessariamente que elas sejam mais ou menos confiáveis, tá? Mas elas optaram por essa outra forma de visualizar a concorrência. E aí, você precisa ler ali nas informações que a ferramenta disponibiliza, A maioria delas tem uma interrogação perto de cada título ou coluna e ao passar o mouse por cima dessa interrogação, aparece um textinho que explica minimamente o método que aquela ferramenta usa. Eu posso citar aqui o Ubersuggest, por exemplo, já que é uma ferramenta muito usada. No caso dele, que possui uma coluna chamada dificuldade, quanto menor o número, menos a concorrência. E por isso, melhor para você. E o Ubersuggest ajuda um pouquinho nessa visualização, porque ele coloca os números menores, que são bons nesse caso, em verde, e os mais altos, e portanto piores, em amarelo ou alaranjado. Tá? Fica a dica. E aproveitando essa discussão de escolha de palavra-chave, eu vou emendar uma pergunta da Alessandra, do blog Viagens de Cá pra Lá. Ela trouxe uma questão bem interessante. Conseguir estar na primeira posição do Google com uma palavra-chave que tenha 0 volume de busca é algo bom ou totalmente inútil? Óbvio que com 0 de busca não haverá acessos para aquela palavra, mas isso ajuda o Google ver que você tem alguma relevância? Olha, Lê, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que a gente pode te ajudar na sua questão, com certeza. A notícia ruim é que ranquear bem com uma palavra-chave com 0 buscas não te ajuda em absolutamente nada em termos de SEO. E eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Eu tô rindo de nervoso de te dar uma notícia. Assim, mas o pior é que eu entendo perfeitamente a dúvida, já que a gente fala tanto que é importante aparecer no Google, mesmo que de maneira tímida inicialmente. Mas aí a gente tem que lembrar que esse conselho é um incentivo para que a gente tente chegar a alguns usuários, mesmo que eles sejam poucos. Isso é útil na medida que o Google usa o comportamento dos usuários para entender e determinar a relevância de um conteúdo. Então, aparecer aos poucos e agradar alguns usuários é um bom início de caminhada, mas é uma caminhada lenta e na qual você não deve se acomodar por muito tempo. Mas quando falamos de uma palavra-chave com 0, nenhuma busca mesmo, isso também significa nenhum acesso. Então, nem esse tímido sinal de pertinência do seu conteúdo aí vai estar sendo enviado para o Google. E também acho que dá para a gente imaginar como seria divertido esse mundo online em que palavras-chave assim, sem buscas nenhumas fossem positivas para o SEO. Eu acho que a gente ia começar a escrever sobre assuntos absurdos, tipo sobre as criancinhas tocadoras de gaita de Pindamonhangaba, Chance garantida de 0 concorrência. E na verdade, sei lá, acho que a gente ia começar até a inventar a palavra, na busca de termos que ninguém nunca usou. Mas então, Alessandra, a resposta final é essa, tá? É verdade que recomendamos que blogs pequenos mirem em palavras com menos concorrência e que podem ter também um número baixo de buscas, mas um número baixíssimo ou zerado já deixa de fazer sentido nesse contexto, tá? Agora, indo para um próximo tema, a próxima pergunta veio da Márcia, do blog Vou para a Alemanha. A mensagem dela é: exibir ou não a data dos posts do blog? Eis a questão. Então, Márcia, essa é uma questão editorial, na verdade, Mas eu imagino que sua dúvida seja a respeito do benefício disso em termos de SEO. Mas nesse caso também não há certo nem errado. As ferramentas de busca, elas não dependem do conteúdo visível num post para saber essas informações.
que estão normalmente também nos metadados ali do seu post, mesmo no cache do Google. Então, não há uma desvantagem ou uma vantagem competitiva no Google em exibir essas datas. Daí a gente pode discutir se há alguma preferência por parte dos usuários na hora de ler seu texto, por exemplo. E aqui eu vou recomendar que a gente não caia naquela cilada em que muitos blogueiros caem, que seria pensar o que nós gostamos e aquilo que nós reparamos ao visitar um site. Nós que trabalhamos quase diariamente fazendo textos, editando, vendo blogs e mais blogs e tal, a gente tem uma visão muito contaminada, vamos dizer assim. O usuário médio da internet não é exatamente atento ou preocupado com data de posts, né? Prova disso é aquela história de superação repetida que você recebe todo ano no grupo da família, né? Sabe qual? E se a gente pensar na prática sobre em quais tipos de texto a data tem mais importância, esses seriam os textos jornalísticos, né? As matérias quentes, como a gente diz em jornalismo. Os fatos acontecidos, nesse caso, que dependem do contexto e também não vão ter qualquer utilidade num futuro próximo. Isso se aplica certamente caso seu blog tenha artigos sobre lançamento de produtos, por exemplo, ou notícias de fatos ocorridos em uma data específica. Mas é verdade que na maioria dos blogs a gente faz textos que podem ou deveriam poder ser lidos por anos e anos. Então, apesar de eu continuar defendendo que essa questão é uma decisão editorial de cada blogueiro, eu posso deixar aqui uma sugestão que eu, neste momento, acho mais eficiente. Então, muitos sites hoje optam por exibir também ou apenas a última data de atualização do post. Então, isso afastaria o perigo de um usuário mais atento desistir do seu texto por ver uma data muito antiga. Como eu sei que vai surgir a pergunta, eu já explico logo que, para exibir as datas de atualização dos posts, você normalmente precisa de um tema que ofereça essa opção. Ou deve inserir isso no código do site. O que pode ser feito de mais de uma forma, incluindo a criação do que a gente chama de um tema filho para o seu site, tá? É isso, não sei se tem mais alguma ideia sobre isso, sua opinião sobre isso, Edson? Eu acho que vale a pena falar duas questões. A primeira é que a gente está dizendo de a data do post no texto do blog, não a data do post no link do post, né? Que esse realmente a gente não recomenda, né? Que tenha, fica uma URL mais longa e tal. Bom, a pergunta pareceu ser mais de aparentar ou não. Muita gente acha que pode parecer falta de ética não ter a data ali aparente para o usuário saber quando foi, mas ao mesmo tempo não é uma coisa datada, como a gente diz, né? Mas para burlar isso, enfim, talvez tenha a opção do atualizado. Mas acho que só vale a pena comentar isso porque talvez alguém tenha ficado com essa dúvida também. É verdade, é verdade. Um outro ponto em relação à data de publicação de um post é que algumas associações de blogueiros possuem alguns critérios de admissão. E muito deles está relacionado à quantidade de posts publicados por mês. Se você não divulga no seu texto a data que aquele post foi criado, fica muito difícil você comprovar a sua periodicidade de publicação e fazer parte desses grupos. Não, muito bem lembrado. E isso vale para associações, grupos e até eventos, né? Então, é mais uma questão aí que nessa decisão editorial, acho que vale o blogueiro estar atento, porque pode em algum momento isso ser prejudicial para ele, sim. A Márcia aproveitou e fez também uma segunda pergunta, que muitos blogueiros se fazem todos os dias. Quais são os plugins indispensáveis para o WordPress? Então, acho que realmente muita gente pergunta isso, e a parte ruim é que não tem uma resposta tão fechadinha, tão oficial, né? Mas vamos lá, vou falar para a Márcia, né, que perguntou, se você quer realmente, Márcia, saber os indispensáveis, né, aqueles poucos plugins que não dá para viver sem, você perguntou para a pessoa certa. Mas por acaso que você queria ideias de novos plugins e tal, eu sou uma péssima fonte para você. Até por aquela questão que a gente sempre fala aqui, que quanto menos plugins, melhor, né? O excesso de plugins pode piorar a performance do site, né? E aumenta a chance de conflitos também. Além disso, também é difícil fazer esse tipo de lista de plugins indispensáveis, porque o comportamento de um plugin pode variar, né? O seu impacto não é idêntico em todos os sites, e nem mesmo eles serão sempre compatíveis com todos os ambientes, né? Por isso, eu não aconselho a você levar essas ideias aqui como uma lista absoluta. Eu vou citar alguns dos que eu acho mais úteis e que a gente usa em quase todos os sites. Começando pelos plugins que são importantes para a estrutura ou que facilitam algumas tarefas corriqueiras e muito importantes na criação de conteúdo dos sites. Então, primeiro eu vou citar o Yoast, que é um plugin que ajuda na aplicação das técnicas de SEO, que a gente fala tanto aqui, e como a gente já sabe, elas são quase indispensáveis para sobreviver nesse mercado online. Ele também gera, né, sitemap para o seu site, e a versão premium do Yoast, ela oferece algumas outras funcionalidades também.
como o controle de conteúdo órfão e redirecionamentos, por exemplo, né? Existem outros plugins de SEO, como o All-in-One SEO, enfim, que podem ser usados sem nenhum problema também. Em seguida, eu posso citar o Redirection, que é um plugin que permite a gente cadastrar redirecionamentos, né? Dentro da estratégia de SEO de um blog, é inevitável que a gente tenha que alterar URLs vez ou outra aí. E isso não pode ser feito se o seu site não tiver um plugin desse tipo ativo, tá? O terceiro plugin que eu vou colocar na lista é o Ad Inserter. Essa ferramenta ela ajuda na inserção de conteúdos a serem repetidos em vários posts ou páginas do site. É possível, em poucos cliques, colocar um anúncio no topo de todas as suas páginas, ou garantir que um bloco de texto específico, né, como a divulgação dos seus afiliados, por exemplo, apareça após o último parágrafo de todos os seus posts. Também o Akismet, ele também é um plugin bastante útil, que ele filtra os comentários que o seu blog recebe, né, que bloqueando assim os spams. E por fim, vou citar o Really Simple SSL, quer dizer, deixa eu portuguesar, o Really Simple SSL. Fazer um podcast assim com esse monte de palavra inglesa é meio demais. Já tô falando muito palavra inglesa até agora. Então, falar em português o que dá pra falar, tá? Pelo menos as siglas que fica menos confuso, mas também a gente coloca uma listinha de todos os plugins que a gente falou no final, no nosso post, tá? Do nosso site. Eu já ia pedir isso também, viu? Porque tem uns que não deu pra entender. Não, a gente coloca assim. Então, voltando ao Really Simple SSL, ele tá hoje em dia também em quase todo o blog, porque ele ajuda no funcionamento do certificado SSL, que nos confere o famoso HTTPS, né? Agora vamos falar de performance. E eu estou colocando ela aqui como uma categoria separada, mas é claro, igualmente importante no dia a dia de um site. Para esse objetivo, existem alguns plugins que estão na maioria dos projetos. Um plugin seria o Lazy Load, por exemplo, né? Então, um plugin de Lazy Load, ele vai ser o seu grande aliado na luta contra o pesadelo do PageSpeed vermelho ali, né? Essa ferramenta ela evita que as suas páginas carreguem o conteúdo completo enquanto o usuário não chega até ele. Ou seja, os elementos, como as imagens, né, só são carregados quando o usuário rola a tela e chega até eles. Isso evita um grande e lento carregamento inicial da página como um todo. Acho que aqui vale citar que alguns temas para o WordPress já possuem uma funcionalidade de Lazy Load, mas normalmente ela é menos eficaz que os plugins, né? Porque elas não aplicam o Lazy Load a todos os conteúdos possíveis em cada página. Então, nesse caso aqui, você pode optar pelo plugin de sua preferência, mas os que a gente mais utiliza normalmente são o Lazy Load da WP Rocket e o A3 Lazy Load. Já o Smush, ele é um plugin de compactação e otimização de imagens que costuma trazer grande ganho para o PageSpeed dos sites. Ao ser instalado, ele atua tanto retroativamente nas imagens que o site já possui, né, quanto preventivamente, otimizando as imagens que serão inseridas daí para frente também. Os plugins de cache são também uma boa sugestão. Para quem não sabe, o cache é uma forma de armazenamento temporário do conteúdo do site através de uma versão que pode ser acessada mais rapidamente pelos usuários. Alguns provedores de hospedagem já fornecem uma opção de cache própria e vale estar atento se no seu caso, né, um plugin de cache seria útil ou não. Os plugins de cache mais usados são o W3 Total Cache e o WP Super Cache, tá? Por fim, tem plugin WebP Express. Não, peraí, eu errei. Vamos falar em português. WebP. Então, o WebP Express é uma alternativa mais recente na busca de melhor PageSpeed, tá? Ele permite que suas páginas façam uso de imagens no formato WebP, que são mais leves e eficientes. Porém, vale o aviso que muitos provedores de hospedagem ainda não dão suporte ao formato WebP. Então, isso é algo que vale olhar junto à sua hospedagem antes de se aventurar com o plugin. Eu vou citar também alguns plugins que eu não considero completamente indispensáveis por motivos diversos, mas que são muito usados e certamente têm muito a contribuir, especialmente se você não é um programador ou técnico da área e pretende cuidar do seu site sozinho. O plugin Code Snippets, ele permite que você adicione pedaços pequenos de código ao seu site, né? E dessa forma você consegue fazer pequenas mudanças de maneira totalmente independente entre elas ou em relação ao tema, cujos arquivos, se mexidos, eles são alterados automaticamente quando acontecem atualizações de tema. Já o plugin WordFence é um aliado da segurança do site. Ele oferece dupla checagem de acessos, prevenção contra ataques hackers, malwares, etc, etc, tá? O Updraft Plus é um plugin que mantém uma frequência pré-estabelecida de backups.
E nisso aí já se resume a importância do plugin, né? Pois, como já dizia o poeta, use filtro solar e faça backups do blog, tá? E por fim, vou citar o Jetpack, que é um plugin bastante completo, que cumpre as funções de alguns dos plugins que eu já citei até aqui. Entre elas, né, estão as questões de segurança, performance, otimização de imagens e entre outras. É um plugin mais pesado, por isso não está na minha lista de essenciais, mas alguns blogueiros podem optar por ele reunir as funcionalidades de vários outros. Né? Mas eu quero voltar a frisar aqui, que é muito difícil fazer uma listinha dessa, tá? Porque o que cada blogueiro vai considerar essencial pode variar muito. De repente, para um blog literário, um plugin de newsletter é mais necessário do que outro. Ou um blog focado em conversão, vendas online, ele vai precisar obrigatoriamente de um plugin de formulário. Até para ajudar, eu não sei se são plugins tão essenciais assim, mas são plugins que eu gosto e eu acho que vale a pena citar. Que são, na verdade, são 3 plugins. O primeiro é um plugin de notificação de cookie, que hoje, principalmente na União Europeia, é obrigatório você ter uma notificação que você armazena informações de seus leitores, né? O segundo é o editor clássico. Não que seja essencial, mas para quem não gostou da atualização do WordPress, que agora você edita em blocos, o plugin editor clássico ele mantém a mesma forma de criação e edição de posts da versão anterior. O último plugin que eu posso citar é o de AMP, né, que é aquela nova forma de você apresentar o seu post para a interface mobile. Então essa aí foi a nossa lista, humilde lista genérica, né? Que a gente só fez porque a Márcia ameaçou nunca mais ouvir o podcast se a gente não respondesse, tá, gente? Só por isso que a gente fez. Mas acho que tem sim uma dica que a gente pode dar para qualquer blogueiro, que é, antes de instalar um plugin, repare na nota dos usuários, no número de pessoas que já o instalaram e na data da última atualização. Isso tudo vai te dizer muito mais sobre a confiabilidade no funcionamento do plugin, sobre as possibilidades dele te deixar na mão no futuro, né? E até sobre o quanto ele pode estar te expondo a um risco maior em termos de segurança. Legal. A nossa próxima pergunta veio da Paty, do blog Tripping Unicorn. Ela recuperou o tema do nosso último podcast e fez uma pergunta sobre Pinterest, mais especificamente sobre o Tailwind. A dúvida dela é sobre como usar essa ferramenta, se realmente vale a pena e por onde começar. Legal, vamos lá, Paty. Para você tomar essa decisão a respeito do Tailwind, é importante ter 2 coisas muito claras e colocar elas aí na sua balança, né? O Tailwind é uma ferramenta paga e não é das mais baratas. Por outro lado, é muito difícil, se não impossível, né, ter um bom resultado no Pinterest sem o auxílio desse tipo de ferramenta. Então, se você decidir usar o Pinterest a sério, a ferramenta certamente compensa. Mas quando eu digo levar a sério, significa estar atenta para criar pins bonitos, programar vários deles por dia, todos os dias, enfim, tudo aquilo que a gente falou no nosso episódio de Pinterest, né, que você já deve ter ouvido. Daí, o Tailwind te ajuda a fazer isso, né, de maneira mais rápida. Você pode passar um dia programando os pins para os próximos 20, 30 dias, mas não pode deixar sua conta parar de pinar em nenhum momento. Então, se for tirar férias, por exemplo, você tem que programar os pins pela ferramenta, né, com antecedência. E sobre a melhor maneira de começar, eu diria que é tirando 1 ou 2 dias para criar vários pins, né? Pega os seus textos que tradicionalmente têm mais acessos, ou aqueles que têm mais potencial de dar certo no Pinterest devido a alguma temática, e manda bala. Outra dica legal é aproveitar esse momento inicial para fazer pins variados. Você ainda não sabe se sua audiência gosta mais de pins azuis ou de pins verdes, se vão clicar mais em pins que tenham fotos de natureza ou de locais históricos. Enfim, faz bastante conteúdo e pensa em ter variedade, tá? Em seguida, programe de salvar esse conteúdo em todas as pastas possíveis. Né? Um pin sobre Recife, ele pode ser salvo na sua pasta exclusiva de pins próprios, primeiro. Mas daí ele pode também ser salvo na pasta Brasil, na pasta Verão, na pasta Praias, na pasta Bucket List, na pasta Carnaval. E aí você já criou todas essas pastas, por acaso, né? E as pastas coletivas, né, também devem receber os seus pins. Eu até trouxe um número legal para quem está ouvindo se basear aí. Eu participo, minha conta principal do Pinterest, do meu blog, eu participo de 50 pastas coletivas no Pinterest. E eu acho que ainda não é um número muito alto, porque eu não tenho no meu blog conteúdo sobre assuntos tão variados assim.
Então, se alguém que está ouvindo participa de menos de 50 pastas, tá pouco, tá? É um bom número. Para ter ideia, né, sobre quais pastas participar, eu vou repetir a dica que a gente já deu no nosso episódio anterior, que é visite um perfil grande do seu nicho no Pinterest, descobre de quais pastas ele participa, e aí você solicita aos donos das pastas a sua participação. E não esqueça também de encontrar na plataforma pins de assuntos muito procurados no Pinterest e repiná-los para que o seu perfil seja bastante visto, mesmo que inicialmente seja por conta desses pins de terceiros, né? Vale pin de receita, decoração, moda, eventos da época, daquele período, enfim, nesse primeiro momento é isso que está na sua mão, né? Criar um volume de conteúdo ou usar um volume de conteúdo grande e distribuir muito ele pela plataforma, né? E por fim, eu queria lembrar uma coisa. A gente realmente elogia muito o Pinterest por ele trazer um resultado nitidamente mais significativo e duradouro que as redes sociais mais tradicionais, como o Facebook, o Instagram e o Twitter. Mas nós nunca dissemos que existe milagre. Então, mesmo com uma perspectiva melhor no Pinterest, você não pode usá-lo por 3 semanas e desistir. Os resultados vão melhorando de maneira progressiva. Então, vale a pena se comprometer e não desistir nas primeiras semanas ou meses de uso. Uma outra coisa que vale a pena comentar sobre o Tailwind é que ele acompanha sim a evolução do Pinterest, mas não na mesma régua. Às vezes ele pode ficar um pouco para trás. Por exemplo, hoje ainda não é possível você agendar pins de história, né? Que é uma maneira recente de você publicar no Pinterest e não é possível, você não consegue fazer esse agendamento. Então tem que avaliar também se você tem essa necessidade ou não. E saber, né? Saber dos limites da plataforma, saber que você vai te ajudar em muita coisa, mas de vez em quando você vai ter essa defasagem. Ainda precisa usar o Pinterest de maneira, entre aspas, manual aí por algum tempo. Lembra que eu comentei lá do plugin de AMP? Agora a gente tem uma dúvida da Dilma, do blog Conheci e Curti, sobre um problema que ela tem nesse tipo de acesso mobile ao blog dela. Ela disse que fez alterações em um texto e quando acessa a versão original dele, as mudanças que ela fez no post aparecem normalmente. Mas quando ela faz a busca via dispositivo móvel e entra na versão AMP, que o Google exibe, o post aparece ainda com as informações antigas. Então a dúvida é, será que existe um cache específico do AMP e onde ela encontraria essa opção? Essa questão da Dilma ela é bem complexa, especialmente porque podem existir vários motivos concorrendo para tal página AMP não estar atualizando. Né? Aliás, a gente está falando AMP e eu sei que tem muita gente que fala AMP, então acho que é bom esclarecer que é a mesma coisa, caso alguém aí esteja em dúvida, tá? Mas aí, voltando ao caso da Dilma, quando a gente recebeu essa pergunta, eu troquei uma mensagem com ela só para conferir qual era a situação de fato, né, e poder responder a sugestão, né, de maneira mais adequada. Então, no caso dela, não é só o Google que está exibindo uma versão desatualizada. O próprio site dela, mesmo se acessado diretamente, ele exibe a versão MP diferente da versão original do site. Então, nesse tipo de situação, não tem como ter certeza dos motivos, né, todos, sem estar vendo de fato o site internamente. Até porque esse não é um erro tão comum. Mas o mais provável é que seja algum cache que atua no conteúdo dela. E aí pode ser o cache do próprio MP. Então, existem extensões de cache para MP, sim. É importante ver se no seu menu WordPress, na opção MP, existe a parte de cache. E se existir, lá também tem a opção de limpar o cache. Pode ser também cache do site, gerado, né, por um plugin de cache mesmo. Eu imagino que a Dilma já tenha conferido isso, mas vale lembrar para quem está ouvindo que essa é uma das possibilidades. E outra possibilidade é ser um cache da hospedagem, né? Como eu já comentei numa resposta anterior aqui, algumas hospedagens possuem um cache próprio. E é comum isso deixar os blogueiros doidinhos, né? Porque a gente usa ali o botão do plugin de limpar o cache e ele não resolve o problema. E então isso ocorre porque o cache está na hospedagem, independente do que você faça no seu WordPress. E daí, se nenhuma dessas conferências resolver a questão, provavelmente pode estar existindo um conflito dentro do site, por exemplo, entre o plugin de cache e o plugin de MP. E nesse caso, eu já recomendo que isso seja investigado por algum profissional, tá? Agora, sobre um outro problema que pode acontecer, que não é o caso da Dilma, mas pode ser a dúvida de alguém, é que se por acaso, ao acessar o seu próprio site, né, a versão AMP aparece correta, mas no Google, né, o Google ainda exibe uma versão antiga, existe um procedimento para forçar essa atualização, mas ele é bem trabalhoso. Então, a gente usa mesmo em casos extremos,
quando tem, por exemplo, que tirar uma coisa do ar por problema de copyright ou porque realmente é algo incorreto, né? Então, de qualquer forma, eu vou deixar aqui nos links no final do post lá do nosso site, né, alguns textos que explicam melhor como funciona o Cast MP no Google e sobre esse procedimento de forçar a atualização. Eu tô vendo que o post desse episódio lá no site vai ser longo, viu? Haja link que a gente vai colocar. Não, eu vou fazer a listinha, enfim, dos plugins já no, sei lá, no próprio texto. Enfim, realmente, vai ter muito link. A Dilma também aproveitou para fazer uma segunda pergunta, que eu imagino que pode ter surgido após ouvir o nosso episódio sobre SEO. Até porque falamos de muitas coisas, mas realmente não chegamos nesse ponto que ela trouxe. Ela diz o seguinte: eu gostaria de sugerir que vocês falassem sobre o tamanho dos posts. Eu escrevo posts com mais de 2.000 palavras e estou achando que isso pode ser um fator negativo para a retenção de leitores, principalmente de dispositivos móveis. E aí, Lívia, será que existe alguma regra para tamanho de post? Olha, não existe uma regra absoluta novamente, tá? Mas existem resultados mensurados que indicam que o tamanho ideal de um post em termos de SEO é entre 1.800 e 2.000 palavras. Vale lembrar que esse tipo de estudo deve nos ajudar assim, norteando as ideias, mas nunca limitando nossa atuação. Esses tamanhos aí, entre aspas, ideais de texto, vão variar de um nicho para o outro e até de um texto para o outro. Pois assim, numa palavra-chave em que você tem menos concorrentes no Google, talvez até um textinho curto seja suficiente para te colocar no topo. Afinal, você é o único falando especificamente daquela temática. Mas nos termos em que você enfrenta uma concorrência maior, né, um conteúdo mais aprofundado pode te dar uma vantagem competitiva. E aí eu já acabei falando que o conteúdo perto de 2.000 palavras, né, que a Dilma citou, ele está dentro do ideal sim. Mas a pergunta dela continua sendo interessante, né, por outros motivos, né? Afinal, assim, com o avanço do mobile, esse tamanho de texto não deveria assustar as pessoas? Né? E aí, o que a gente percebe na prática, Dilma, é que a formatação do texto é um fator que pode assustar muito mais o leitor do que o tamanho do texto em si. E quando eu falo de formatação, eu quero dizer que deve haver um equilíbrio entre volume de texto e fotos. Também os parágrafos não devem ser longos, né? É importante existir respiros, né? Que podem ser elementos visuais ou mesmo espaço entre os parágrafos. Então, se o texto não cansa o leitor visualmente, ele tende a ficar mais tempo por ali. Além disso, o visitante tem a liberdade de sair do seu texto a hora que quiser. O tamanho mais longo não muda essa prerrogativa. Porém, se você for esperto e colocar pelo texto afora vários links internos, levando para outros posts seus, você pode fazer com que os leitores que não quiserem ir até o final daquele texto acabem optando por um outro texto dentro do seu próprio blog, o que para você é benéfico da mesma maneira. Então, a conclusão, assim, seria: a gente deve, sim, ver a retenção proporcionada por um texto mais longo como uma vantagem. Só é importante que a gente não deixar esse texto maçante e nem desperdiçar as possibilidades que isso nos abre, como, por exemplo, esses caminhos de linkagem interna. Acho que a gente pode citar também a questão de subtítulos, imagem, tem tudo isso que pode manter ou afastar o leitor, né? Principalmente no mobile. Sim, tem ícones, existem boxes de texto que você pode fazer que são compatíveis com o mobile, até com a MP, por exemplo, para quem usa. E aí a gente está falando também de venda, né? Às vezes os links podem levar para uma conversão sua, um banner de um afiliado. Então, enfim, realmente não tem estudos que mostrem que o texto longo é um problema. Com certeza um texto maçante, mesmo que fosse 1.000 caracteres, se o texto fosse só texto, sem nenhuma imagem, sem nenhum subtítulo, sem nenhum hiperlink, você tem grandes chances de afastar, mas principalmente de ninguém navegar pelo seu site, né? Ele precisa realmente ter essa indicação, de ter esse incentivo da sua parte. Agora, nós temos uma mensagem da Camila, do blog Maracujá Roxo. Ela nos deu os parabéns pelo podcast, que segundo ela é incrível. Disse que é fã e não perde um episódio. Disse ainda que aqui temos um espaço em que o ouvinte não encontra o mimimi de alguns produtores de conteúdo e que realmente informa. Falou também que isso é muito raro e várias outras coisinhas. Peraí, Edson, peraí. Fala mais devagar, que eu tô anotando tudo aqui para colocar no meu LinkedIn. Peraí. Você viu, né? Então, depois dessa introdução, ela disse que está passando por alguns dos problemas que nós abordamos nos episódios 2 e 3, sobre PageSpeed e SEO, e chegamos à primeira pergunta da Camila. A Lívia mencionou no episódio de PageSpeed
alguns plugins que poderiam auxiliar nesse quesito. Será que poderiam ajudar dando os nomes deles? Eu acabei respondendo isso em uma pergunta anterior já hoje, né? Eu vou citar aqui os nomes de novo, então anota aí, tá? Os plugins de Lazy Load que a gente mais utiliza são o Lazy Load by WP Rocket. Tá meio em inglês, meio em português, né? Mas eu vou entender, né? E o A3 Lazy Load. Para otimização de imagens, o mais usado é o Smush. Os plugins de cache que eu citei são o W3 Total Cache e o WP Super Cache. E tem ainda o plugin WebP Express para geração de imagens WebP, caso sua hospedagem seja compatível, né? E eu fiz o drama aí como se fosse um ditado de escola valendo nota, mas a gente vai deixar, né, a lista de plugins no post do episódio do nosso site, como a gente já combinou, beleza? A Camila ainda faz um complemento a essa primeira pergunta. Como fazer o Lazy Load? Existe algum plugin ou passo a passo que eu possa tentar aplicar no meu blog? Como a gente já falou então, normalmente isso é feito através de um plugin. No nosso episódio de PageSpeed, a gente já tinha deixado no post um link de como fazer a instalação desses plugins, tá? De Lazy Load. Eu vou deixar de novo nesse episódio esse link então. Mas se mesmo com esse post você tiver dificuldade, vale talvez contratar um profissional para fazer isso, tá? Eu sempre comento a importância da gente saber esse limite do tanto de tempo que algo nos consome versus o valor daquilo. Então, de início, a gente é muito a favor, né, de que os blogueiros se informem, aprendam e consigam ir se virando aí nos 30, né? Mas tem um limite ali de lembrar que algo que pode estar te tomando 30 horas de dedicação pode ser resolvido por um profissional da área em 30 minutos, por exemplo. Então, o preço de 30 minutos de serviço não deve ser dos mais caros, né? Mas quanto você deixou de produzir ou trabalhar em 30 horas? Fora o risco de quanto mais difícil uma tarefa parece ser, mais chances de algo dar muito errado e o conserto depois costuma ser mais caro que o servicinho de meia hora. Mas isso foi só uma lembrança geral, tá? Nem foi pra Camila, não. A gente dá muitas dicas aqui e links para os blogueiros fazerem e acontecerem, né? Então acho que a gente inicialmente está dando muito essa ideia, muito esse incentivo, mas acho que vale lembrar de ficar atento a esse limite do tanto que uma tarefa que deveria ser simples pode estar te consumindo. Vai de cada um, mas dá pra gente ficar atento, né? Não é eficaz para o nosso negócio ser 100% dependente dos outros para tocar as coisas, mas também não é vergonha nenhuma usar uma ajuda ocasional. A terceira pergunta da Camila ainda está relacionada a esse tema de PageSpeed e de SEO, e ela pergunta: os banners de afiliado também pesam ou prejudicam na otimização PageSpeed do site por serem redirect links redirecionados? Qual alternativa acham que poderia ser interessante para isso? Então, nessa pergunta aqui, acabaram vindo duas informações meio misturadas. Eu vou ver se a gente consegue responder de fato o que a Camila perguntou, né? Os banners, eles pesam sim, mas pelo fato de serem imagens, ou até widgets, quando a gente fala de afiliados. Esses são elementos que demandam mais processamento e muitas vezes carregam outros arquivos que a gente nem vê. Mas eles não são redirecionamentos, eles são links externos propriamente ditos, né? Então, a maneira de inserção do link, essa maneira, né, link externo, não está prejudicando em nada a sua performance. Já o elemento ou imagem que o acompanham, né, muitas vezes são itens a mais a serem carregados sim. Mas então eu vou aproveitar para deixar uma dica que auxilia um pouco nessa questão. Quando você copia o código do banner da área de afiliados do parceiro, ele contém uma URL, ou seja, o endereço de onde o seu site deve buscar a imagem do banner para exibir ao ser acessado no seu site, né? Esse endereço provavelmente pertence ao domínio do parceiro, está lá hospedado no mesmo lugar que o parceiro tem o seu site. Portanto, né, vai ser uma imagem carregada de uma fonte externa ao seu blog. E por isso mesmo, provavelmente ela vai demandar mais tempo de carregamento. Uma dica nesse caso seria você salvar essa imagem no seu próprio servidor e ao inserir o código do banner, você substitui, troca o endereço externo que está ali e coloca a URL do seu próprio site, onde está agora salva a imagem. Isso vai te ajudar a reduzir o tempo de carregamento dessa imagem, por ela estar no seu próprio servidor, e também porque dessa forma os plugins de performance, como o de cache, Lazy Load, vão atuar, né, vão estar atuando também nessa imagem, como faz nas demais imagens do seu site. Então é uma dica a respeito de banners de afiliados. E a última pergunta, não só da Camila, mas também da nossa lista para o podcast de hoje é: a criação de uma lojinha dentro do blog pode causar problemas em relação à velocidade do site também? Olha, isso depende, tá? É a pior resposta que a gente gosta de dar, mas depende. Depende do conteúdo e do layout, né? Não dá pra gente demonizar a lojinha em si. Certamente, algumas partes que envolvem validação, né, elas consomem mais processamento. Mas isso só vai acontecer mesmo nos passos finais da compra do usuário.
não estaria impactando diretamente ou necessariamente a navegação do seu site como um todo. Então, eu não acho que a gente deve fazer terrorismo com os blogueiros, né? Até porque pouca gente para pensar mesmo assim nisso, mas o admin, o ambiente ali interno de edição dos posts, é a parte mais pesada do WordPress. Então, a gente atrapalha a velocidade do site e a experiência dos usuários muito mais quando está editando posts ou mexendo em plugins, por exemplo. Ou seja, muitas questões de velocidade têm a ver com o momento e volume de acessos. Uma dica que eu daria para quem está pensando em caminhar para um e-commerce é monitorar a performance do seu site na hospedagem. Tipo, acompanhe o histórico lá, tá? Porque caso o seu consumo esteja frequentemente atingindo ou ultrapassando o limite oferecido pela hospedagem, uma boa opção pode ser mudar para um plano maior. Porque aí não se trata tanto, né, só de pensar na velocidade do site, mas sim na experiência de consumo. Então, uma queda num blog, né, pode nem ser percebida por um leitor no meio de uma leitura de um texto, porque a página já pode estar ali carregada há alguns minutos. Mas para um consumidor em meio a uma compra, isso pode gerar estresse, mal entendido, até dados duplicados. Então, eu acho que a maior atenção que se deve ter em relação ao e-commerce é o tanto que uma falha no site pode ter consequências maiores. Então, é importante estar preparado, vamos dizer assim. E depois de abordar tantas questões interessantes e assuntos diferentes, nós temos que agradecer mais uma vez a Sinara, a Paty, a Márcia, a Dilma e a Camila, que enviaram as perguntas e nos ajudaram a construir esse episódio. Esperamos que as respostas e ideias que surgiram aqui sejam úteis e contribuam bastante. E eu queria deixar registrado também que alguns assuntos foram sugeridos por mais de uma pessoa, e por isso a gente entendeu que vale fazer episódios inteiros e específicos sobre eles. Isso inclui o assunto Tag Manager, que a gente citou no episódio 2, e muita gente respondeu dizendo que gostaria sim de entender melhor do que se trata, né? E também o próprio assunto AMP ou AMP, que a gente falou rapidamente hoje, mas que merece um episódio bem detalhado de como funciona, vantagens, desvantagens e tudo mais. Então é isso. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Nós vamos novamente deixar na página desse episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar algumas das dicas que demos nessa conversa de hoje. E deixa eu dar um spoiler aqui sobre as próximas conversas. A gente vai ter episódios com participações especiais. Vamos trazer uma galera fera mesmo para falar de alguns assuntos muito pedidos por vocês, mas que nós não vamos citar hoje para fazer suspense, né? Verdade, vai ser legal mesmo, não percam. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, é só mandar mensagem para pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E não esqueça, nosso podcast está disponível em todos os agregadores de podcasts do Android e iOS, e também no Deezer, Spotify e YouTube. E compartilhe esse episódio com seus miguxos blogueiros. E nós voltamos em 15 dias. É hora de dar tchau! Tchau, pessoal, e até a próxima! Free your mind.